Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Felipe. Eu fui aprovado no último vestibular de medicina da UEG e a gente está no nosso projeto de resolver todas as questões e trazer um pouco da nossa visão, dos nossos conhecimentos adquiridos, né, para ajudar vocês nesse momento tão difícil. Eu estou responsável pela parte de física e química e a gente vai agora resolver o que, na minha opinião, foi a segunda questão mais difícil da prova. Eu preciso ser muito franco aqui, porque eu vou resolver ela da forma como eu resolvi no dia da prova e de fato acertei. Eu não sei se é o método mais correto, só que é o raciocínio que eu usei e que na hora da prova foi muito importante para eu ter acertado. Então, como eu falei, eu vou trazer ele. Talvez tenha algum método ainda mais complexo, mas é uma questão muito difícil. Eu acho importante explicar como eu raciocinei para chegar nessa alternativa, a alternativa correta. Então, vamos resolvê-la aqui. Aspirina, nome comercial da acetilsalicílica, é um dos medicamentos mais consumidos no mundo todo. Nos livros de farmacologia, esse medicamento é classificado como um ANE, anti-inflamatório não esteroidal, e, portanto, possui propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Além disso, ele também é considerado como um antiagregante plaquetário. O ácido acetilsalicílico está disponível no mercado há mais de 100 anos, tendo sido sintetizado pela primeira vez em 1897, nos laboratórios da Bayer, o que torna o primeiro medicamento sintético de toda a história. A produção industrial do ácido acetilsalicílico pode ser representada na forma do seguinte esquema. Aqui a gente tem o, a sequência de reações, mas tem dois pontos que a gente tem que levar em conta. O primeiro, nós não temos os reagentes e nem os produtos secundários, então faz parte da questão justamente essa dúvida sobre qual é o produto secundário e qual é o reagente. Então, essa é a grande dificuldade da questão, o fato de não ter os reagentes nem os produtos secundários. Eu acho que essa questão não precisa disso, o que torna a questão muito difícil, porque o fato de não ter isso torna a questão realmente muito, muito difícil. Só que eu acho que um ponto que eu tenho que frisar aqui é que eu acho que, eu não sei, eu acho que você não precisa decorar a reação da síntese do ácido acetilsalicílico, mas eu acho que é bom saber justamente a questão que a aspirina foi o primeiro medicamento sintético de toda a história. A gente está falando de um vestibular exclusivo para medicina e faz parte da matriz curricular da prova um pouco da história da medicina. Então, acho que saber disso é muito importante para uma possível questão que venha a ter isso, né? Mas, enfim, vamos lendo aqui, vamos ver aqui as alternativas. No esquema representado, A representa o composto de partida e E representa a aspirina. Os números indicados sobre as setas representam as etapas de síntese. Com relação à substância, as etapas envolvidas no processo de produção da aspirina, constata-se que a gente vai ter que fazer por exclusão. Assim, é uma alternativa que realmente é uma interpretação química, vai ter que ser por exclusão. As funções químicas presentes no composto C, D e E são respectivamente C, sal orgânico e fenol. De fato, temos um sal orgânico e temos um fenol. Então essa parte está correta da resposta. Éster e fenol. Nós temos aqui o fenol, mas nós não temos. Aqui é um ácido carboxílico. Aqui é um ácido carboxílico. Então não é um éster. E aí, éster e éter. Aqui de fato é um éster, mas aqui não é um éter. Aqui é um ácido carboxílico. Então aqui não tem éter. Lembrando que o éster tem essa forma aqui. Essa é a forma do éter, né? Tem esse rearranjo enfim, tem essa forma básica. Na etapa 3 ocorre aqui que vai começar a dificuldade, porque a gente não sabe os reagentes nem os produtos secundários. Na etapa 3 ocorre uma reação entre o composto C e o ácido sulfúrico para produzir um composto D, que é o ácido salicílico. Aqui começa a dificuldade. Por que a dificuldade? Ó, se a gente pegar a etapa 3, a gente consegue saber que a gente de fato deslocou o sódio. Ou seja, esse sal tem um caráter básico. Esse sal orgânico tem um caráter básico. O sódio é uma base forte. E o ácido carbônico é um ácido fraco. Então o sal tem um caráter básico. E para a gente ter deslocado o sódio, a gente teve que usar um ácido forte. Só que entra a questão. Qual? Porque existem vários ácidos fortes. A gente tem, por exemplo, o ácido sulfúrico, a gente tem o ácido nítrico,
a gente tem o ácido clorídrico. Então, o fato de não termos os produtos secundários não nos permite saber qual ácido foi usado. A gente consegue saber que foi um ácido e sim um ácido forte, mas agora qual a gente não consegue saber. Então vamos colocar aqui em stand-by. Vamos ver se as outras alternativas têm algum erro. Na etapa 1, para a produção do composto B, ocorre uma reação entre um composto A e o carbonato de sódio, em meio ácido. O fenol tem propriedades levemente ácidas. Então, de fato, a gente usou algum composto básico. A gente usou um composto básico para deslocar, para formar esse sal orgânico, né? O fenol tem um caráter ácido e surgiu um sódio. E esse sódio veio de um composto básico. Só que agora, qual composto foi utilizado? Existem duas opções. Ter usado um sal básico ou uma base forte. No caso, o NaOH. E aqui teria que ser, no caso, uma base, um sal NaX. Porque lembrando que tem que ter o sódio. A gente sabe que tem o sódio. A gente sabe da presença do sódio. Mas aqui tem um erro nessa questão, que foi o que na hora da prova me fez excluir. Se você fizer uma reação no meio ácido e você está usando um composto básico, vai neutralizar. Se neutralizar, não vai ter essa substituição. Não vai substituir o hidrogênio ionizável pelo sódio. A neutralização não vai acontecer no composto, nessa reação aqui. A neutralização vai acontecer entre o meio e o composto básico. Ou seja, se o meio for um meio ácido, a reação vai acontecer entre o meio e o composto básico. No caso, o sal básico forte ou a base forte. Então não pode ser no meio ácido, tem que ser no meio ou no meio neutro ou no meio ácido. Ou no meio básico ou no meio neutro. O meio ácido não pode, porque senão vai acontecer a neutralização e o composto que vai dar origem à situação de salicílico não vai sofrer nenhum ataque da base. A reação vai impedir que esse composto em questão sofra o ataque da base, reage com a base. Se o meio for ácido, esse composto aqui não vai reagir com a base. O que vai reagir vai ser o meio. Então, como falei, esse foi o critério que eu excluí. Agora a gente vai também para uma alternativa que também é muito difícil e assim muita gente também acabou vindo a errar ela. E foi uma que também na prova tem um detalhezinho nessa alternativa que me fez excluir a letra D. O composto D, produto da etapa 3, quando é dissolvido em água, apresenta a equação de ionização que pode ser representada por. Até que parece muito certo. Até que parece realmente uma alternativa que está certinha. Parece realmente a resposta. Que parece. Não, não tem nada errado aqui. Que não tem o que estar errado. De fato está certo. Só que tem um detalhe que foi o que eu vi na prova. Quando você fala de uma reação de ionização, sobretudo de um ácido fraco, um ácido fraco, ele sempre vai estabelecer um equilíbrio químico. E qual que é o símbolo do equilíbrio químico? Duas setinhas. Uma seta indica que esse, no caso, é um ácido forte, quando não é bem assim. O ácido carboxílico é um ácido fraco. É um ácido fraco. Para essa alternativa estar correta, ela teria que ter uma setinha aqui para indicar justamente que se trata de um ácido fraco. Ácido fraco, ele sempre vai estabelecer um equilíbrio químico. O ácido fraco sempre vai estabelecer um equilíbrio químico. E da forma como foi representado aqui, indica um ácido forte, o que a gente sabe que não é, porque um ácido carboxílico é fraco. Então, o fato dessa equação de ionização está errado porque justamente estabelece um equilíbrio químico. Tem que ter um equilíbrio químico. Então, essa alternativa também está errada. Na etapa 4, além de ser comprou. Deixa eu dar uma apagada aqui, só por. Aqui. Na etapa 4, além da produção do composto E, há um subproduto na forma de etanoato de etila, que precisa ser eliminado por meio do processo de evaporação. Então aqui a gente vai ter que entender o que aconteceu na reação. A gente vai ter que entender o processo de esterificação.
como que é o processo de esterificação? Esse hidrogênio, ele vai se ligar ao OH de um outro composto, de forma que vai formar uma água. Esse é um processo de esterificação. Nesse caso, qual é o composto que sofreu uma reação? Ó, a gente vai ter OH. Ó, a gente vai ter que identificar o composto. Só que antes de identificar o composto, a gente sabe que o produto de uma reação de esterificação é sempre água. Então não vai formar um outro subproduto. Pelo contrário, você está adicionando um outro composto. No caso, no nossa, enfim, nosso, entre aspas, benzeno. Não é meio um benzeno, mas entre aspas, digamos assim. Porque a reação de esterificação. Qual é a reação? Como é a função de uma reação de esterificação? Deixa eu colocar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Reação de esterificação. Você vai ter a presença de um composto R1 que vai ser, pode ser tanto um álcool ou um fenol, que vai reagir com um composto que é derivado de um ácido carboxílico. Então, esse OH vai se unir com esse H e vai sair uma molécula de água. Então, nesse processo, vai sair justamente uma molécula de água e você vai formar uma molécula que tem a união em partes dos dois compostos. Então, você vai ter o seguinte molécula. Então, essa é essa molécula final. Então, o subproduto não é o etanolato de etila, e sim a água. O subproduto não é o subproduto de uma reação de esterificação, vai ser sempre a água. Vai ser sempre a água. Então, o que torna a letra E errada. Enfim, essa é uma questão complexa, igual eu falei, é uma questão difícil. Se a gente pegar antes de tudo, deixa eu só lembrar aqui. O composto que sofreu a reação foi esse composto aqui, ó. Só que a água se desprendeu e formou esse composto aqui. Se a gente tirar esses três, esse H e esse OH, vai formar justamente esse composto. Então, o subproduto é justamente a água. É uma questão difícil, é uma questão complexa, é uma questão que tem. Então, o que torna certo é justamente a letra B. A letra B é a única que não tem nenhum erro aparente, né? As outras têm erros grotescos, a letra B não tem. O único erro possível ali seria se colocasse um ácido fraco. Mas como trouxe um ácido forte, realmente a letra B está correta. É uma questão difícil, é uma questão complexa, é uma questão aqui muito, muito difícil. E eu espero que tenha ajudado. Não sei se talvez seja o raciocínio mais óbvio, mas eu trouxe um pouco do que eu pensei na hora da prova.